Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Agora vem a doutrina. Veja bem, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Quero que você grave bem esse versículo 18. Segundo a sua vontade, quer dizer, a vontade de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como, quer dizer, igual, primícias das suas criaturas. Deus, a tua palavra é santa, aplica a tua palavra em nossas vidas, nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos que entender muitas vezes que a palavra de Deus, ela tem um propósito para que foi escrito, ela tem um objetivo e ela tem uma... Nesse texto aqui de Tiago, agora no versículo 18, ele encerrando esse parágrafo, ele fala exatamente que Deus nos gerou, segundo a sua palavra, para que fôssemos como primícias. E nós temos que entender o que é primícias. No Velho Testamento, as primícias tornavam até uma festa, aonde o povo ia ao templo ofertar a Deus aquilo que eles tinham colhido, os primeiros frutos. Então eles levavam para apresentar ao Senhor. E agora Tiago aqui, escrevendo aos irmãos, ele diz, olha, Deus gerou, segundo a sua palavra, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Quer dizer, as criaturas perfeitas de Deus, primícias. Deus criou Adão perfeito. E agora em Cristo Jesus, quando nós nascemos de novo, nós somos agora o retorno da criação perfeita de Deus. Nós não estamos num corpo de perfeição, estamos no corpo do pecado. Mas veja bem, quando nascemos de novo pelo Espírito, pela palavra, o que acontece? Nós somos gerados novamente com primícias, como Deus fez no primeiro casal, em Adão e Eva. Adão foi feito em mais semelhança de Deus, recebeu o sopro de Deus, o Espírito de Deus. A mesma coisa somos nós cristãos hoje. Nós recebemos do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que passa a habitar em nós. Então isso é muito importante, nós temos isso em nossa mente. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente olha para essa questão aqui, como primícias das suas criaturas, você tem que começar a entender, no Velho Testamento, as primícias eram frutos da terra. Hoje as primícias é a colheita espiritual, são as almas salvas para o reino de Deus. Então nós vamos entender nesse contexto que os sacrifícios espirituais são os substitutos das ordenanças carnais. Lá no Velho Testamento era mantimento, era o cordeiro, era o boi, era o jumento que tinha que ser resgatado por outro animal. Então, nós hoje, o nosso sacrifício, nós não vamos apresentar a Deus um animal, um cordeiro, nós vamos apresentar a Deus agora sacrifícios espirituais. Então, o que nós aprendemos com isso? Nós não levamos o melhor da colheita, mas Deus exige de cada um de nós que nós ofertamos o melhor que temos. O melhor que você tem não é a sua casa, não é o seu carro, não é o seu salário, mas é a tua vida. É o que você tem de melhor. Dar dinheiro, dízimo, oferta, faz parte do culto. Isso é parte do culto. Agora o que Deus exige da igreja é que nós demos o melhor. Qual é o melhor? Você é primícia, você nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo, então você tem que louvar e adorar a Deus como uma pessoa renascida em Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. Eu não preciso pedir, de ninguém pedir para mim, abre a boca, glorifique a Deus, exalte a Deus. Não, irmãos, isso é obrigação minha. Eu sou primícia. Irmãos, é isso que a doutrina bíblica aqui está nos ensinando. Então nós não levamos o melhor da colheita, o melhor do rebanho. Nós levamos o melhor que nós temos. E o que você tem de melhor?
aquilo que Deus te deu, que é o Espírito Santo que te salvou, te regenerou, te apresenta a Deus agora como servo e serva de Deus, abençoado para Deus. Então, diante desse contexto, não levamos o melhor do rebanho, mas ofertamos o melhor que adquirimos. O que você adquiriu de Deus? Os dons. Pastor, mas não tem dom nenhum. É impossível. É impossível que uma pessoa que nasceu de novo, que é cristão, que não tenha nenhum dom de Deus. É impossível. Pelo menos algum dom Deus colocou para você. Você tem que descobrir qual é o dom. Deus quer que nós ofertamos a Ele aquilo que nós adquirimos dele. Deus não quer que nós ofertamos a Ele aquilo que não vem dele. Irmãos, porque o que não vem de Deus não serve para Deus. Esse é o problema seríssimo que nós estamos enfrentando hoje nesse evangelicalismo moderno. Se pede para as pessoas dar dinheiro, dar oferta, fazer voto, fazer tudo, mas não se pede para as pessoas levar o melhor que ela adquiriu de Deus. Deus te deu o dom de louvar, louve a Deus, adore a Deus. Deus te deu o dom de tocar, toque como Davi tocava, como falaram lá em 1 Samuel 16, conheço filho de Jessé, que é sisudo em palavra, é homem de guerra e toca bem, então toca o melhor para o Senhor. E que Deus quer de nós? Quer o que nós adquirimos dele. Deus quer o nosso louvor, a nossa gratidão. Quem tem fôlego, como diz o Salmo 150, que é um mandamento, louve ao Senhor. Então nós não levamos grãos para ser tostado, mas levamos nossa vida para ser queimada pelo Espírito Santo. Lá no Velho Testamento, levávamos grãos lá de várias coisas que era colhida para ser tostado no fogo. Mas agora, irmãos, nós levamos a nossa vida no culto para ser queimada pelo Espírito Santo. Isso aqui é um simbolismo mais real. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, quando somos cristãos, mas agora nós temos que nos apresentar a Deus para nós sermos queimados pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo flua de dentro de nós com clareza, com inteireza, para que nós possamos mostrar para todos que estão próximos a nós, irmãos, que nós estamos com Deus e Deus está conosco. Então lá se levava o grão para ser tostado. Hoje você vem para a igreja para ser queimado por Deus. Um dos símbolos do Espírito Santo é fogo. O fogo fala de purificação. O grão era tostado para ser comido. Você é queimado pelo Espírito Santo para ser sacrificado a Deus. Deus não vai simplesmente aceitar aos nossos lábios entoando aquilo que não vem dele. Ele nos chamou, nos capacitou, ele nos redimiu, fez tudo em nosso favor, só que agora ele quer que nós apresentemos a ele agora como primícias. Olha, eu estou me apresentando aqui diante do Senhor como primícia do Senhor. Outra coisa, irmãos, nós não levamos um cordeiro para ser imolado. Tinha que levar o cordeiro, nasceu do rebanho, é o primogênito, abriu a madre, esse é do Senhor. Nós não fazemos isso hoje. Mas o que nós fazemos, irmãos? Nós glorificamos o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Isso aí é ser primícia. Glorificação ao cordeiro. Você não é o cordeiro para ser imolado, mas você glorifica o cordeiro que te salvou. Irmãos, muitas vezes, irmãos, em um culto, nossos lábios não glorificam o Senhor Jesus Cristo. Nós ficamos muitas vezes, irmãos, meditando e não glorificamos o Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, irmãos, nós não levamos o que a terra nos deu. Não, lá tinha que levar o que a terra tinha dado. Tinha que levar. Mas na igreja hoje, nós levamos para o altar aquilo que o Espírito Santo nos deu. O que é? Lembra que Paulo escreve lá aos Efésios, quando vós ajuntais, um tem hinos, outro tem cantos espirituais, outros tem profecia, outros tem revelação. Fazem tudo com o quê? Com ordem de decência, como diz lá em Coríntios. A igreja de Corinto também tinha os dons e não tinha o controle dos dons. Mas nós como igreja, irmãos, nós não levamos a Deus o que a terra nos deu. Mas não levamos a Deus
ao altar de Deus aquilo que o Espírito Santo nos deu. O que é que o Espírito Santo te deu nesse dia? É impossível que ele não te deu nada. É impossível. Se você é cristão, alguma coisa ele te deu. E ele dá muitas vezes, e nós como seres humanos, negligentes, nós deixamos de ofertar a Deus aquilo que o próprio Deus nos deu para ele ser glorificado através das nossas vidas. Então, os sacrifícios espirituais são substitutos, hoje, das ordenanças antigas, das ordenanças da carne, das ordenanças da lei. A lei exigia. Agora, hoje, o Novo Testamento, baseado na doutrina bíblica das primícias, e você vai encontrar esse Apocalipse também, que existe um erro, existe igreja aí, que caíram na desgraça das primícias de proibir o casamento, de proibir o contato, e deixa pra lá. Lá se fala exatamente em Apocalipse também das primícias. Aqueles dos judeus que vai estar lá em 144 mil lá, que é outra coisa. São escolhidos por Deus. Nós somos escolhidos por Deus, chamados por Deus, salvos por Deus, para sermos primícias de Deus. Primícias o quê? A perfeição da criação de Deus. A igreja não está no estado perfeito, mas a igreja de Cristo é o povo perfeito da criação de Deus. É por isso que Paulo lutou tanto com a igreja de Corinto, para apresentar a Deus como igreja imaculada, sem mácula e nem ruga. E no capítulo 11, segundo aos Coríntios, ele fala assim, olha, temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos vossos sentimentos e se afaste da simplicidade do Evangelho de Cristo. Ô irmãos, hoje as pessoas pegam as primícias para pedir dinheiro. Não, e Deus está chamando cada um de nós para o altar. Se apresenta você como primícia ao Senhor. Apresenta o teu culto de primícia ao Senhor. Senhor, eu estou aqui como primícia ao Senhor, ofertado ao Senhor, e Deus com certeza irá nos abençoar. Outra coisa, em segundo lugar, irmãos, o que são sacrifícios espirituais hoje? O que são sacrifícios espirituais hoje? Abra a sua Bíblia comigo aí, em 1 Pedro capítulo 2. Versículo 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Então nós vimos aqui que os sacrifícios espirituais são substituto. Agora, o que são os sacrifícios espirituais hoje? Agora, você. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Casa espiritual. E sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que são sacrifícios espirituais hoje? O que é? Você oferta a Deus. De que maneira? É o que fazemos em um culto sob a orientação do Espírito Santo. Embaixo da orientação do Espírito Santo. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não é o que eu desejo, mas é aquilo que o Espírito Santo me orienta. Isso exatamente é sacrifício espiritual. É eu obedecer a ordem do Espírito Santo. É eu obedecer a orientação do Espírito Santo. Irmãos, eu queria pregar tantas coisas. Às vezes durante a semana eu vou pregar. Mas Deus não tem que pregar isso. Como é fácil você pregar o que você sabe? Pega a teologia sistemática a Deus, ou a Jesus Cristo, ou ao Espírito Santo, e prega e o povo vai gostar. Só que não é o que Deus quer. Deus quer falar conosco e Ele exige que Ele seja obedecido. E muitas vezes, irmãos, o que fazemos em um culto, sob a orientação do Espírito Santo, é o sacrifício espiritual. Eu vou obedecer a voz do Espírito. Eu vou obedecer o que o Espírito Santo está me dando, está falando comigo. Outra coisa, irmãos, o que são sacrifícios espirituais hoje? É aquilo que, impulsionado pelo Espírito Santo, honra a Deus. É aquilo que você, impulsionado pelo Espírito Santo, honra a Deus. Irmãos, a honra a Deus não é de qualquer maneira. Deus não recebe honra de homem. Deus não recebe honra
de pessoas. Deus recebe honra daquilo que vem do Espírito Santo, que impulsiona cada um de nós a honrarmos ao Senhor. Deus questionou Israel várias vezes: se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? Se eu sou Deus, aonde está o temor a mim? Quantas vezes Deus disse isso para Israel? E nós estamos vendo uma época hoje, irmãos, que nós, muitas vezes, somos impulsionados pelo Espírito Santo para honrarmos ao Senhor, mas não estamos dando honra a Deus. Nós estamos, muitas vezes, negligenciando a voz de Deus. E Deus quer que nós sejamos vasos para Ele ser glorificado e que Ele venha ser honrado aqui nesse mundo. O que são sacrifícios espirituais hoje? É aquilo que vem pelo Espírito Santo sobre a palavra de Deus. Primeiro, você faz um culto embaixo da orientação do Espírito Santo. Agora é aquilo que vem pelo Espírito Santo sobre a palavra de Deus. O que o Espírito Santo coloca na palavra de Deus para você fazer segundo a palavra que Deus gerou pelo Espírito Santo para nós cumprirmos em nossa vida. É isso aí que é honrar o Senhor, é sacrifício espiritual, é obedecer a palavra, é ser orientado pela palavra, é ser conduzido pela palavra, é viver pela palavra, é caminhar pela palavra, é estar embaixo do domínio da palavra, e a palavra de Deus falando com nós, e o Espírito Santo agindo em nossas vidas, irmãos. Isso aqui é muito importante, irmãos. Aquilo que vem pelo Espírito Santo sobre a palavra de Deus. Irmãos, Deus não fala comigo. Se Deus não fala conosco pela palavra, alguma coisa está errada conosco. Com a palavra não. Isso é errada conosco. Porque a palavra de Deus, Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em João 15:3, Jesus disse assim, vós estáis limpo, é pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que limpa, purifica, é a palavra que nos conduz, é a palavra que nos faz conhecer a verdade, é a palavra que faz nos libertar de todas as amarras de Satanás. Então, irmãos, nós temos que viver de uma maneira que apresentar a Deus sacrifícios espirituais, aquilo que vem pelo Espírito Santo sobre a palavra. O que o Espírito Santo fala conosco através da palavra, as orientações. Existe uma igreja evangélica, e é interessante que eles têm duas características que eu aprecio muito. Primeiro é o louvor deles. É aquela orquestra, aquela coisa. E segundo, eles vão ao culto para buscar a palavra. Você já sabe quem eu estou falando. Vai ao culto só para buscar a palavra. E nós, irmãos, como primícias, é isso que Tiago está dizendo. Mas muitas vezes nós vamos ao culto, não é para buscar a palavra. Não é para sermos orientados pela palavra. Não é para recebermos do Espírito Santo aquilo que vem sobre a palavra. Deus falou comigo. Deus me orientou. Deus me deu, o discernimento. Deus me mostrou o caminho a ser conduzido. Então, que são sacrifícios espirituais hoje? Baseado em 1 Pedro 2,5. É oferecermos a Deus toda a nossa energia em o culto. Oferecer a Deus a nossa energia em um culto. Irmãos, se nós tivéssemos o estímulo de uma torcida de futebol, como pentecostais, saísse de casa já dando glória a Deus, né? Irmão José? Saísse de casa já dando glória a Deus, né? Entrava na igreja, glória a Deus, né? É aqui dentro, aí, glória a Deus. Que o torcedor... Eu morava em Santo André e trabalhei uma época aqui na Volkswagen, na Fábrica 2, onde esse shopping aqui, fechou em 92 aí, na Vila Carioca. E aí, domingo, eu no começo eu sofri, porque eu não sabia que o trem que eu pegava meio-dia e 50 em Santo André, nos domingos e feriados, era o trem que os torcedores pegavam para assistir os jogos. E a primeira vez que eu pegava, sempre o penúltimo vagão do trem. Rapaz, eu cheguei, quando eu entrei lá, que eu vi que tinha alguns torcedores, quando chegou em Utinga, acabou de lotar. Moço, quando chegou em São Caetano, olha, aí entrou outra torcida no meio. Eu só não apanhei, fiquei num cantinho, escondidinho lá,
Mas olha, a coisa foi feia. Eu falei, nunca mais eu pego esse trem nesse horário. Nunca mais. E eles gritando, aquela coisa, impulsionado pelo sistema nervoso, pelo emocionalismo. Eles lutam, eles brigam, eles gritam, eles falam. Nós pentecostais, irmãos, Deus nos dá energia para nós glorificarmos o Senhor, mas muitas vezes, irmãos, nós somos até impulsionados pelo Espírito Santo para oferecer a Deus o nosso grito de aleluia, nosso grito de glória a Deus e muito obrigado, mas nós cerramos os lábios, irmãos. Nós cerramos os lábios, primeiro porque eu vou escandalizar, segundo porque eu tenho que manter a minha postura, terceiro porque eu tenho que, ser equilibrado. Não, irmãos, não é assim não, irmãos. Nós temos que ser aquilo que o Espírito Santo quer que nós sejamos. Então, nós oferecemos a Deus em um culto toda a nossa energia. O que Deus dá para você é um dê glória a Deus de boca aberta. O que Deus deu para você, aleluia, aleluia, Deus de boca aberta. Não tenha medo, não tenha temor, porque Deus espera isso dos seus lábios. Outra coisa que são sacrifícios espirituais hoje é louvarmos a Deus com gratidão de alma e coração. O salmista nos ensina muito isso, ali do Salmo 141 em diante, louvar a Deus de alma e coração. Irmãos, quando você louva a Deus de alma e coração, você tem sentimento, você tem gratidão, você tem emoção, você tem, algo que é espontâneo, algo que vem liberado por aquilo que Deus coloca dentro de você através do Espírito Santo. Então você tem gratidão para dar a Deus, e o teu coração e a tua alma está disposta a glorificar e a exaltar a Deus. Então você tem sentimento, você tem gozo, você tem alegria. É isso que você se torna primícia. É como a criatura de Deus que louva a Deus com gratidão, com emoção, com sentimento. Irmãos, o que são sacrifícios espirituais hoje? Sacrifícios espirituais é compartilharmos nossos recursos espirituais dados por Deus com outros irmãos. Irmãos, isso aqui é um problema sério. Compartilhar aquilo que Deus nos dá com outros irmãos. Deus te deu um dom, não é para você, é para outras pessoas. Deus não dá um dom de profecia para o profeta. Deus não dá um dom para o músico tocar para ele, para tocar para Deus, para profetizar para Deus. Deus não dá um ministério de você pregar para as pessoas ouvir você pregar. Deus não dá o dom para você falar de Jesus, como 1 Pedro 4, fala que até o falar é um dom de Deus. Falar de Jesus é um dom de Deus. Deus não dá isso para você simplesmente ficar para você, não, é para você compartilhar com outras pessoas. Mas como é difícil nós compartilharmos com outras pessoas. Como Paulo fala lá, quando você reuniu, tem salmos, hinos, cantos espirituais. Tudo isso faz parte de compartilhar. Compartilhar em um culto. Já pensou um culto sem música? É terrível. Já pensou um culto sem louvor? É terrível. Já pensou um culto sem pregação? É terrível. Então tem que existir compartilhar. Tem que existir uma interação. É isso que o Espírito Santo faz em um culto. Todos nós juntos e unidos para glorificarmos e exaltarmos ao Senhor. Deus dá a cada um de nós uma porção do seu Espírito Santo para que todo aquele corpo agora ajustado, agora forme o corpo da glorificação ao Senhor. E Jesus é glorificado aqui na terra. Jesus é exaltado aqui na terra. Outra coisa que são sacrifícios espirituais hoje, irmãos, são exatamente termos o desejo de fazer o melhor para o nosso Deus. O que são sacrifícios espirituais hoje? O desejo de fazer o melhor para o nosso Deus. O melhor. É o desejo de fazer o melhor. Irmãos, Deus disse através do profeta Jeremias: maldito o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Você vai fazer para Deus, faça o melhor. Não faça de qualquer jeito, não. É para Deus, não é para o homem. Irmãos, você não faz nada para mim, você não faz nada para a igreja presbiteriana renovada, não. Você faz é para Deus. Nós temos que fazer é para Deus, irmãos. Nós fazemos para Deus.
Sim, irmãos, e isso aqui é gratificante. Isso é ser primícia. Levava o fruto lá, era para Deus. Você é a primícia para apresentar para Deus. O você vai fazer, faça para Deus, mas faça bem feito. Faça com zelo, com carinho, com dedicação. Irmãos, como é triste. Às vezes a gente vê que as pessoas fazem coisas, estou fazendo, tá bom demais. Não, irmãos, para Deus tem que ser o melhor. O povo de Israel perdeu muito. Lá em Malaquias, Deus reclama para o povo. O povo ofertava a Deus o que era cego, o que era aleijado. Deus falou assim, que negócio é esse? Se você for ofertar ao rei, ao governador, ele não vai aceitar. E vocês querem que eu aceite? Deus te deu salvação, Deus te deu o Espírito Santo para você fazer o melhor para Ele. Isso é ser primícia. É isso que Tiago está falando aqui. Nos gerou pela palavra para que fôssemos como primícia. Tudo que nós fizermos, fazer com ordem e decência. Essa é a ordenança, esse é o mandamento. O que são sacrifícios espirituais hoje, irmãos? É termos o desejo de levar a outros a verdadeira adoração a Cristo. É o desejo de levarmos a outros a verdadeira adoração a Cristo. Irmãos, eu quero que você pare um pouco para pensar nisso. Levar outras pessoas à verdadeira adoração a Cristo. Hoje, irmãos, infelizmente, existe pessoas que estão adorando a Deus de qualquer maneira. Mas não é assim. A verdadeira adoração, Deus recebe a minha adoração, o meu louvor, se for na ignorância, sim. Mas se for dentro do conhecimento da causa e do efeito, não. Por quê? Porque Deus quer de nós que sejamos o quê? Jesus falou assim, que Deus é Espírito, e importa que os adorem em Espírito e em verdade. E a tais adoradores é que o Pai procura. E agora, irmãos? Primícia, adorando a Deus de qualquer jeito. Criação perfeita de Deus, a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que vai ser arrebatada, a noiva do Cordeiro. Nós somos o único fruto aqui nesta terra de Deus. Maçã é criação de Deus. A jaca é criação de Deus. A melancia é criação de Deus. Mas a igreja é o povo exclusivo de Deus aqui neste mundo. Nós temos que distinguir bem o que é criação e o que é de Deus. Por isso que Deus enviou seu Filho, pagou um preço alto, como diz Pedro, não foi com ouro nem por prata, mas sim pelo precioso sangue, que nós não podíamos pagar o preço, mas Ele pagou por nós, para que nós fôssemos primícias, os primeiros frutos, a colheita. A igreja é a colheita especial de Deus. E por que isso? Agora entrando na área escatológica. Quem vai ser arrebatado é Israel? É a igreja, irmãos. É os primeiros frutos. Quem vai ser arrebatado? É quem passar pela grande tribulação? Não, é a igreja. Você se oferece a Deus como primícia. Senhor, estou aqui pronto para ser arrebatado. Senhor, que estou pronto aqui para ser conduzido aos céus. Senhor, estou pronto aqui para me ofertar ao Senhor como oferta. Existe um louvor, né? Venho, Senhor, minha vida oferecer. Não tem? Tem um hino assim? Como oferta de amor e sacrifício. Olha, irmãos. Olha, irmãos. Será que nós estamos fazendo isso? Isso é a doutrina do Tiago. É o que Tiago está pregando, está nos ensinando. Nós temos que ofertar a Ele isso. Oferta de amor e sacrifício. E muitas vezes, irmão, nós estamos passando por cima dessas doutrinas e nós queremos apresentar ao Senhor o nosso culto. Porque aprendemos, porque vimos, porque achamos. E quando você começa a ver, né, os grandes pregadores do Los Angeles lá, aquelas coisas mais lá, e você vê aquela inovação, aquele jogo de luz e de fumaça, aquela coisa toda, é até bonito, né? É um show, é um espetáculo, né?
Mas Deus quer o teu culto como primícia. É primícia, é o fruto, é o primeiro fruto. É aquilo que Deus recolhe para si. Aquilo que era ofertado para Deus, e era ofertado no templo para Deus, como o fruto da terra, Deus recebia. E você acha que Deus não vai receber a tua vida, o teu louvor, a tua adoração? Com certeza Deus vai receber, e o nome dele vai ser glorificado, e nós seremos abençoados. Outra coisa, irmãos, o que são sacrifícios espirituais hoje? Irmãos, aí em Hebreus capítulo 13, versículo 15, agora aqui o escritor aos Hebreus, ele nos dá exatamente um ensinamento profundo, o que são primícias, o que são sacrifícios espirituais hoje. Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Oferecemos por Jesus Cristo sacrifícios a Deus, que é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Então, o que é sacrifício espiritual hoje? É oferecer a Deus, é apresentar ao Senhor Deus o nosso louvor e a nossa gratidão pela nossa salvação em Jesus Cristo. Irmãos, me perdoe, mas pare com essa. Muitas pessoas têm uma mania de dizer assim: eu vou louvar um louvor. Não, você vai louvar o Senhor, você não vai louvar o louvor, não. Você vai louvar o Senhor. Você vai louvar o Senhor como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Eu vou louvar um louvor. Não, você vai louvar o Senhor Deus. Apresentar a Deus nosso louvor em gratidão pela nossa salvação. Senhor, te agradeço porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me comprou lá na cruz do Calvário, que o Senhor pagou a minha redenção, que eu não poderia pagar, que eu sou pobre, necessitado e tenho falta de tudo, mas o Senhor é bom, misericordioso, bondoso, o Senhor me comprou e pagou o preço da minha alma. Então eu estou oferecendo aqui como gratidão ao Senhor o sacrifício dos meus lábios. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. O que são sacrifícios espirituais hoje, baseado nesse texto de Hebreus 13:15? É oferecer a Deus sacrifício nos nossos lábios como adoração verdadeira. Irmãos, é sentimento, é lá de dentro. Quando os meus lábios são impulsionados pela vontade que flui do meu interior, é diferente, irmãos. É diferente. É muito diferente. Irmãos, às vezes a gente é convidado a pregar em certas igrejas, e eu fui pregar em um congresso, certa feita, e tinha muita gente. E tinha pessoas famosas, não vou nem dizer o nome. Aí cantaram e fizeram aquele espetáculo, aquela coisa, o culto estava até bom. Mas de repente, no final lá, o irmão falou: mas tem irmã aqui que ela quer cantar, vamos dar oportunidade enquanto recolhe a oferta. Irmão, a irmãzinha cantou aquele louvor lá do Senhor lá. João viu a cidade santa, a Nova Jerusalém lá. Meu irmão, aí ficou fácil pregar. Acho que eu preguei 25 minutos só. Mas foi um reteté. Cadê os medalhões? É exatamente isso, oferecer a Deus sacrifício dos nossos lábios como adoração verdadeira. A irmãzinha sem nome, né? Tem nome, com certeza ela tem, mas sem nome de grife, né? Sem nome de fama, né? Mas o nome escrito no livro da vida mudou a história daquele culto. Eu não esqueço nunca daquilo lá, irmãos. Irmãos, por que isso? Porque dentro do interior dela tinha um desejo. O missionário Antônio Cláudio contou aqui, aconteceu com ele em Belém do Pará, a mesma coisa. Irmãos, isso acontece normalmente. Quando está lá dentro de nós o desejo de uma adoração verdadeira a Deus, lá sai de dentro de você, aquele impulsionado pelo Espírito Santo, e, meu irmão, emociona, convence, impactua. Por quê? É o Espírito Santo agindo lá de dentro e
mostrando para outras pessoas que também tem o Espírito Santo, que é ele falando. Lembra aquele caso lá de Lucas, capítulo 1? Quando a Maria ficou grávida e ela foi visitar a prima Isabel. Lembra do caso lá? E Maria ficou grávida e foi visitar sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista. E quando chegou lá, o que aconteceu, irmãos? A Maria saudou a Isabel, as crianças saltaram no ventre. Os dois eram gerados pelo Espírito Santo, tinha comunhão. O que aconteceu? A Maria, cheia do Espírito Santo, louvou o Senhor com aquele cântico tão maravilhoso lá de Lucas. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ai, irmãos, pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos. Pois nós vamos louvar. Irmãos, pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ela tem louvor, vem lá de dentro. Oh, irmãos, esse louvor é tido como o Magnificat, né? É aquela que não sai nunca da história. É da Bíblia Sagrada. Por quê? Duas mulheres que tinham fruto no seu ventre, gerado pelo Espírito Santo, quando se saudaram, a coisa aconteceu. Deus quer uma igreja que o Espírito Santo impactue de um ao outro. Quando alguém tocar em tua mão, cheio do Espírito Santo, você sinta a virtude do Espírito Santo. Quando alguém falar com você, que é cheio do Espírito Santo, a tua alma sinta que o Espírito Santo também está dentro de você. Existe agora aquela comunhão verdadeira, irmãos. Ô irmãos, como isso é importante nessa questão dos sacrifícios espirituais hoje de Hebreus capítulo 13, versículo 15. Oferecer a Deus sacrifício de louvor dos nossos lábios, que é a adoração verdadeira, adoração com sentimento de alma, aquilo que está lá dentro do nosso espírito, da nossa alma. O que são os sacrifícios espirituais hoje, baseado em Hebreus 13, 15? É os nossos lábios oferecer a Deus o nosso sacerdócio santo. Agora, como primícia, o sacerdote, ele era como primícia para Deus. Ele não tinha herança no meio do povo de Israel, não tinha, veja bem, herança na terra, tinha casa para morar, mas não tinha, porque era da tribo de Levi. Quer dizer, eles eram consagrados a Deus. Então você agora, como primícia, você agora em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, diz que nós somos sacerdócio santo, nação eleita, sacerdócio real, para apresentarmos a Deus o quê? As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, diante disso, nós vamos oferecer a Deus, nossos lábios oferecer a Deus agora o sacerdócio santo, quer dizer, o sacerdócio não contaminado. A sua primícia agora não pode ser contaminada. Se você pegar, irmãos, se nós pegarmos, irmãos, a oferta de Abel e Caim, você vai entender isso. Porque Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta de Caim? Não é porque a Caim pegou do fruto da terra, não é isso não. Porque senão Deus seria incoerente de exigir agora do povo de Israel que trouxesse fruto da terra. Mas porque Caim, com certeza, não ofereceu como deveria ser oferecido. Era para oferecer com sangue, era. Mas também se ele desse o melhor do seu fruto, do fruto da terra, com certeza Deus iria receber. Mas ele com certeza não ofereceu do melhor, de qualquer maneira. Então o que aconteceu? Ele não apresentou a Deus um sacerdócio santo.
E era o que Deus exigia de todo sacerdote, que o sacerdote, quando fosse ministrar ao Senhor, e estivesse em pecado lá no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele caía queimado, morria lá. Por isso que tinha uma corda amarrada na cintura do camarada e na roda da saia uma campainha, outra romã, que ele ministrando e a campainha fazendo barulho, parou. Pode puxar que o camarada está morto. Agora eu fico pensando, o outro reserva entrar agora, hein? Para ministrar agora. Puxa que está morto, vai lá o outro agora, o reserva. Como é difícil. E nós, irmãos, nós não prestamos atenção nisso. Irmão, o sacerdócio, a sua primícia é santa, não pode ser contaminada. Jesus, estava fazendo barba ontem, e eu logo levo o radinho, estou ouvindo lá um programa lá, aí ouve o louvor com fulano de tal. Aí começou a tocar a música lá, né? Falei, mas essa música, não é possível que a Ana pegou essa música para fazer um hino de louvor a Deus, né? Aí falei, mas Jesus, tem misericórdia, né? Se você for cantar para o mundo, tudo bem, né? Você pegar uma música mundana para fazer um hino a Deus, uma música de coração magoado, de quem foi traído e tantas coisas mais, né? Gente, para com isso. Isso é sacerdócio santo? Isso é louvor contaminado. É aquilo que Deus condenou lá e no livro do profeta Amós, capítulo 4. Vem a Betel e transgredir. Vem a Gilgal e multiplicar as transações. Ofertar ao Senhor oferta de louvor do que é levedado. O que é levedo? Fermento. O nosso louvor como sacerdócio santo não pode ter fermento. E tem fermento de várias maneiras, viu, irmãos? Tem fermento natural, tem fermento biológico, e tem uma série de fermentos, né? Sem contar outros fermentos que existem também. Então, cuidado, quando você é primícia, para você não ofertar ao Senhor exatamente um sacrifício de louvor contaminado, mas um sacrifício, louvor santo, sacerdócio santo, puro, sem defeito, aquilo que Deus requer de cada um de nós. O que são sacrifícios espirituais hoje, baseado em Hebreus 13:15? Nossos lábios confessarem e proclamarem a majestade e a grandeza de Deus. Você pega os salmos, o que o salmista sempre trabalha nessa causa, de apresentar a majestade e a grandeza de Deus. O nosso culto não é diferente, irmãos. Nós temos que apresentar a majestade e a grandeza de Deus. Deus é o Senhor. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Nós somos apenas servos. Nós estamos aqui para sermos obedientes à voz do Senhor. Nós não mandamos em Deus, mas nós precisamos da orientação de Deus para servirmos ao Senhor Todo-Poderoso. Então nós temos que confessar ao Senhor que Ele é majestoso, Ele é glorioso, o Senhor é todo-poderoso dos céus e na terra, e que aqui da terra Ele recebe o nosso louvor que chega aos céus. O que são sacrifícios espirituais hoje? João capítulo 4, versículo 23 e 24, onde Jesus fala que Deus é Espírito e importa que seus adoradores adorem em Espírito e em verdade, e até os adoradores que o Pai procura. Então, baseado nesse texto de João, que são sacrifícios espirituais hoje? É a postura espiritual do verdadeiro adorador. A postura espiritual do verdadeiro adorador. Irmãos, se nós prestarmos um culto a Deus de qualquer maneira, também nós vamos sair de qualquer maneira. Se nós entrarmos na igreja, adentrarmos ao templo, preocupados em prestar um verdadeiro culto a Deus, com certeza nós vamos sair diferente. Com certeza, não vamos sair da mesma maneira. A postura do espiritual do verdadeiro adorador é que conta no sacrifício espiritual hoje. Deus é Espírito e importa seus adoradores, o adorem em Espírito e em verdade. Eu não posso tentar enganar a Deus. Eu não posso tentar negociar com Deus. Eu não posso maquiar uma coisa, irmãos. Culto não pode ser maquiado. Culto não pode ser enfeitado. O culto tem que ser verdadeiro.
É por isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 12 de Romanos: apresentai-vos a Deus o vosso culto racional. Culto com discernimento, com entendimento, com sabedoria, sabendo o que você está fazendo. Então, apresentar a Deus sacrifícios espirituais hoje é a postura espiritual do verdadeiro adorador. O que são sacrifícios espirituais hoje, baseado em João 4, 23, 24? É a apresentação do verdadeiro santuário em adoração ao Salvador. Isso aqui eu fiquei preocupado, irmãos. A apresentação do verdadeiro santuário. Lembra que tinha um louvor assim: faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço esta oração, santuário em teu louvor. A questão aqui é essa apresentação do verdadeiro santuário em adoração a Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você é santuário, habitação de Deus. Você está apresentando a Deus o que Ele te deu. Irmãos, será que nós estamos apresentando a Deus o que Ele nos deu? Primícia. Será que nós estamos apresentando a Deus aquilo que Ele nos deu como adoradores? Como filhos amados? Como comprados e lavados, remidos do sangue do Cordeiro? Será que nós estamos apresentando a Deus essas verdades? Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque nós temos que apresentar a Deus o verdadeiro santuário em adoração ao Salvador. Senhor, eu te agradeço. Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 6, ele fala sobre isso. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? 2 Coríntios capítulo 6, ele chega assim, ó: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo que habita em vós? Irmãos, você é templo do Espírito Santo. Você é santuário de Deus. O que você está apresentando a Deus no culto? Com louvor, adoração, glorificação, exaltação. O que nós estamos apresentando a Deus como santuário? Chega um ponto da Bíblia diz assim, ó: nós temos esse tesouro não em vaso de barro, para que a excelência não seja nossa, mas de Deus. O que você tem dentro de você é algo sublime, que só Deus pode dar para Ele ser glorificado através da tua vida. O que são sacrifícios espirituais hoje, baseados no texto de João capítulo 3, verso 23, capítulo 4, verso 23 e 24? É a verdadeira adoração por meio do Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos leva a adorar a Deus através do Espírito Santo. É Ele que recebe o nosso louvor e entrega a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós apresentamos a Deus o nosso sacrifício de coração, de alma. É a Deus que nós apresentamos através de Jesus Cristo. E Deus recebe porque recebe das mãos do seu Filho. O povo da terra colhia os frutos, levava para o sacerdote ofertava a Deus. Hoje você, como servo de Deus, você se oferece voluntariamente a Deus. Não existe um intermediário, é você e Deus. Ô irmãos, quando você chega no altar do Senhor através do Espírito Santo, que você se oferece a Deus como sacrifício vivo, é diferente a sua postura, a sua posição, é diferente a sua emoção, o seu sentimento. Outra coisa, irmãos, o que são sacrifícios espirituais hoje, baseado em João 4, 23 e 24? É a apresentação do invisível pelo visível. É o que está dentro de você e você que todo mundo está vendo. É a apresentação do invisível pelo visível, que são os membros da igreja de adoração. Irmãos, eu dei aula no Betel, no Instituto Betel de Ensino Superior, 26 anos. E teve uma época que eu fui ministrar em uma determinada igreja. E na época, sabe, eu tinha uma certa reserva de algumas coisas. E quando foi um dia, era até um dia de prova, numa sexta-feira. E choveu muito, mas tinha chovido muito mesmo, em São Paulo. Aí cheguei lá,
A coordenadora pediu, pastor, por favor, dá para esperar alguns irmãos chegarem aí, que os irmãos estão atrasados no trânsito, aí está parado, tá bom. Aí vamos fazer um período de louvor, vamos. Aí os irmãos pegaram lá os instrumentos e começamos a louvar o Senhor. Tinha 170 e poucos alunos na extensão lá. 179 alunos, para ser mais exatos. E de repente lá vem um irmão, chinelão, chinelão, bermudão, camiseta regata, cabeludão, todo tatuado. Eu quero adorar a Deus do lado do meu professor. E ele me abraçou assim, e eu, como fariseu só. E como eu tô orando também, estou louvando ao Senhor, mas só de, como diz a turma no mundo aí, um olho no peixe e outro no gato, né? E de repente, irmãos, ouvi uma voz mais nítida no meu ouvido aqui. João, você olha o exterior, mas eu vejo o interior. Irmãos, aquilo eu caí, irmãos. Aquilo eu caí. Me derrubou. João, você vê o exterior, mas eu vejo o interior. Que eu olhei para o irmão descendo as lágrimas, adorando a Deus, e o hipócrita aqui olhando para o irmão. Ele, naquela simplicidade dele, adorando a Deus, e eu olhando para o camarada. Sabe? Cantando, porque eu não estava louvando, estava cantando, né? Porque cantava, todo mundo canta. E tem até o ditado, canta que seus males espanta, né? Vamos cantar. Agora adorar é diferente, louvar é diferente. Ai, irmãos, aquilo me quebrou. Irmãos, eu caí em choro. Pedi perdão a Deus, abracei o irmão, que até então tinha abraçado, ele tinha me abraçado, mas abraçado mesmo, e eu, né? Aí abracei o irmão, aí oramos, aí a coisa ficou boa. Mas que louvor abençoado, irmãos. Irmãos, por que eu estou contando isso, irmãos? Porque às vezes a nossa tendência é olhar ao nosso derredor. Nossa, aquela pessoa... Irmão, se preocupe com os outros, não se preocupe com você. Você é a primícia, é você que se oferece a Deus. Você que se oferece a Deus. Não é teu irmão, não é você. Você se oferece a Deus. E Deus vai receber, é de você, não vai receber do teu irmão, não. E nem o teu irmão vai interceder por você para Deus receber, não. É você e Deus. A questão aqui é você e Deus. Primícia que a verdadeira adoração por meio de Jesus Cristo. Por quê? É a apresentação do invisível pelo visível. Jesus atuando dentro de mim através do Espírito Santo e eu demonstrando publicamente a minha adoração verdadeira a Deus, que flui do Espírito Santo para ser conduzido pelo Espírito Santo a Deus, e Deus recebe através de Jesus Cristo, e Deus é glorificado, e eu sou abençoado, irmãos. Oh, irmãos, como isso é importante nessa doutrina do Tiago aqui, irmão do Senhor, que nós venhamos, irmãos, aderirmos a esse pensamento escriturístico dessa epístola, porque é ensinamento para a igreja de todas as épocas. Por que isso, irmãos? Sabe por quê? Para nossa conclusão. Como apresentamos o nosso sacrifício a Deus? É de qualquer maneira? É de qualquer condição? Em qualquer condição? Não, irmãos. Tem que ser feito para Deus o melhor. É aquilo que Deus me deu, Senhor, o Senhor me deu, então eu vou apresentar ao Senhor agora. Se Deus te deu louvor de línguas estranhas, louve ao Senhor. Se Deus te deu cantos espirituais, adore ao Senhor. Se Deus colocou no teu coração exaltar ao Senhor, exalte ao Senhor, porque Deus quer receber dos teus lábios é sacrifício, louvor, que é o que interessa hoje no Novo Testamento. Nós não vamos sacrificar a nossa vida, como tem muitas pessoas. Vamos fazer pacto, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer voto. Não, Deus quer em primeiro lugar a tua alma e o teu espírito, para Ele ser glorificado. Encerrando. Quando apresentamos nosso sacrifício a Deus e o agradamos? Quando nós fazemos de acordo com o que Tiago escreveu aqui. Olha o que diz aqui, ó. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Quando você adora a Deus e agrada a Deus como primícia da sua criatura. Senhor,
Eu sei que foi pago um alto preço, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor está comigo, mas eu quero que o Senhor receba o meu louvor, a minha gratidão, e que eu venha ser abençoado, e que o Senhor venha nos abençoar.